E olha, Sergipe registrou um aumento da cobertura vacinal de crianças em 2024 em comparação com 2023. O Douglas agora sim, ele fala com a gente sobre esse assunto, está aqui prontíssimo para interagir com o nosso programa. Douglas, a vacina então, ela está tendo uma adesão por um número maior de pessoas nesse ano em comparação com o ano passado, né? Exatamente isso, Jéssica. A cobertura aumentou muito em 2024 e a gente vai conversar com a Elaine Paulina, que é a gerente interina do programa de imunização estadual. Bom dia, Elaine. Bom dia. O que se deve a essa cobertura ter aumentado assim tão significativamente de um ano para o outro? Então, é um movimento, que foi cabeçado pelo Ministério da Saúde no ano de 2023, que é um movimento nacional pela vacinação. E com isso o Ministério vem apoiando os estados e os municípios para que a gente consiga um aumento da cobertura homogênea preconizada pelo Ministério. Então, na verdade, é um esforço da esfera federal, estadual e municipal para que a gente consiga estar realizando vacinações dentro do território de maneira oportuna. Quais são as vacinas que estão sendo ofertadas que está inserida nessa demanda? Veja, nós temos um calendário de vacinação da primeira infância muito extenso. Então, desde poliomielite, a DPT, a de Covid, a pneumo 10, a pneumo 13, entre outros, né? A gente teve um aumento em 11 imunizantes, que são eles. No ano de 2023, nós tínhamos uma cobertura de febre amarela de 66%. Em 2024, essa cobertura foi para 76%. A meningo C, na dose de reforço, ela tinha um percentual de 88% e ela foi para 100%. A pneumo 10 de 81, ela foi para 86% e a DPT, ela foi de 76% para 80%. Então, alguns foi um acréscimo leve, porém isso é resultado de um grande esforço e isso representa um número muito real para a gente no processo de imunização. Então a gente procura realmente estar fazendo essas ações efetivas no território. Elaine Paulina, me chamou a atenção os números aí da febre amarela, porque não é tão comum vacinação, apenas para as pessoas que vão viajar, que há uma exigência. Muito embora a febre amarela não seja uma doença endêmica da nossa região, aqui no nosso estado, mas a gente pode ter algum caso importado. E hoje a gente vive num mundo globalizado, né? A pessoa que está aqui, ela pode se deslocar para uma área endêmica, então por isso que a gente precisa estar fazendo essa imunização de uma forma efetiva. Mas teve um aumento significativo. Teve sim um aumento significativo. E quanto à vacinação da Covid? A vacina da Covid, no ano de 2024, ela entrou para as crianças menores de 5 anos para o calendário vacinal. A gente ainda tem uma certa resistência dos pais, talvez isso esteja associado a fake news, que surgiu durante o processo de pandemia, que a vacina não é segura. Mas a vacina da Covid é uma vacina segura, é uma vacina efetiva, A gente ainda tem uma quantidade de vírus circulando no meio ambiente grande. A criança, ela tem uma tendência a desenvolver a síndrome respiratória grave se ela contrair a Covid, porque o sistema imune ainda é muito prematuro e a gente precisa estar fazendo esse movimento de estar vacinando contra todas as doenças imunopreveníveis que estão no calendário vacinal, que estão efetivamente na rede pública gratuita e protegendo as nossas crianças. É importante a ação continuada. Um exemplo, a vacina da poliomielite. É muito importante. Quem viveu na década de 80 pode se recordar, que a gente tinha casos de paralisia flácidas, que as crianças eram acometidas de uma maneira absurda e foi com a vacinação contra a polio que a gente conseguiu vencer esse quadro. Então, é uma história um pouco antiga, mas que a gente precisa estar resgatando e estar sensibilizando e mostrando, talvez, para quem não conheça, a importância da vacinação. Quando se fala em importância de vacinação, é muito importante lembrar que o da polio deu certo. Deu certo, sim, a polio e sarampo, por isso que a gente está vivendo um momento de transição no momento, A gente talvez no segundo semestre agora, a gente não receba mais, as crianças não recebam mais aquela gotinha, a vacina contra a poliomielite seja só intramuscular, que é um processo de transição, e a gente precisa estar fazendo essa atualização da caderneta de vacinação. Ok, muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço. Algo mais a questão? Não.
Muito obrigado, Ilane Paulina. A questão da vacinação, Jéssica, a gente conversou agora há pouco sobre a vacinação da poliomielite. Deu certo, nos anos 70 o Brasil enfrentou muitos casos e aí a vacinação teve uma forma continuada e o resultado que a doença foi erradicada. As outras também podem ser. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Douglas, pela informação. Pois é, a vacina é fundamental, né? E se você não tem essa preocupação com a vacinação, aí acontece o retorno de outras doenças que foram erradicadas. Exemplo do sarampo, que a gente não tinha casos e passamos a ter por conta justamente de algumas pessoas que se recusam a se vacinar. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa campanha, esse apelo e conscientização.